Oi, tudo bom com você? Sou Marco Menelau, cientista, pesquisador, e vou aqui trazer um assunto muito importante que tem a ver com alimentação, com saúde natural, para você evitar a inflamação crônica, que é um mal tremendo. Antes de começar esse vídeo, antes de falar sobre a inflamação, eu vou lembrar você que se você não se inscreveu ainda, clica aí no inscrever-se, não deixa de clicar no sininho. Se gostar do vídeo, não deixa de dar o teu joinha, tá? Se você assiste os meus vídeos e não se inscreveu ainda, aproveita essa oportunidade. E se é a primeira vez que está aqui chegando nesse canal, seja muito bem-vindo. Esse canal é um fórum de discussões sobre saúde natural. Eu estou agora, inclusive, com um tipo de vídeo novo que eu estou fazendo, que eu estou respondendo as perguntas das pessoas. Isso é muito legal. Você faça a sua pergunta nesse vídeo de hoje, coloque no seu comentário alguma pergunta que a minha equipe vai selecionar para a gente responder em vídeos que eu vou fazer durante toda a semana, tá bom? Bem, vou falar hoje sobre 3 alimentos que inflamam a gente por dentro. Mas antes de falar desses 3 alimentos, eu vou explicar para você por que inflamam. Bem, o que é inflamação, gente? Vou explicar de uma maneira muito simples, porque você entende, porque você já passou por isso várias vezes desde pequeno, quando você caiu e ralou o joelho no chão e ficou tudo inflamado, não é verdade? Qualquer agressão que o nosso organismo sofre, que um tecido do nosso corpo, como por exemplo a pele, sofre, ele vai inflamar para poder se regenerar. A inflamação é uma reação do organismo saudável. Gente, a inflamação é saudável para poder conseguir regenerar o tecido que foi lesionado. Essa lesão pode ter sido provocada por um ácido, pode ter sido provocada por um agente químico qualquer, pode ter sido provocada por um agente mecânico, como uma faca. O excesso de calor, por exemplo, pode também provocar uma lesão. Qualquer coisa que lesione, por exemplo, a pele, se eu cortar minha pele aqui agora, ela vai inflamar para regenerar. A inflamação provoca várias reações positivas que vão ajudar a recuperar o tecido. Em primeiro lugar, quando o tecido inflama, mais células de defesa, que são os glóbulos brancos, vão chegar naquele local para evitar que as bactérias invadam. Mais nutrientes para poder restaurar, porque veja só, para poder o organismo poder conseguir restaurar o tecido, ele precisa fazer reprodução das células. As células precisam se reproduzir. Novas células precisam ser formadas. E para novas células serem formadas é preciso matéria-prima para isso. Proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas. Então tudo isso chega através do sangue. Então quando o tecido inflama, um maior aporte de sangue vai chegar naquele tecido, através de uma vasodilatação. Isso é muito importante. Então todo o processo inflamatório, ele é pró-vida, ele é saudável para você. Ele faz bem a você. Ele vai ajudar a regenerar os tecidos do corpo. Porém, se essa inflamação for crônica, ou seja, se todo dia você estiver inflamado, isso não vai ser legal, porque isso está mostrando a você, um sinal que está avisando a você que alguma coisa está errada. Tem alguns alimentos que você pode estar consumindo erradamente. Veja só, alimento é uma coisa que você coloca para dentro do teu corpo. Então, tudo que você come vai para o seu estômago, intestino. Se o alimento for nocivo, for cheio de toxinas, vai entrar pela corrente sanguínea e vai agredir os tecidos por dentro. E os tecidos por dentro, quando são agredidos por essas toxinas, eles também reagem assim como a pele, eles inflamam. E essa inflamação, se for crônica, vai abrir as portas para várias doenças degenerativas, como o câncer, por exemplo, os problemas cardiovasculares, a diabetes mellitus, que hoje é uma epidemia. Então é preciso que a gente evite essa agressão diária. O problema, na verdade, não é você estar inflamado por dentro, porque a inflamação é uma reação de defesa. O problema é que você está agredindo o seu corpo com alimentos inapropriados que são pró-inflamatórios. Então o que a gente tem que fazer? Evitar esses 3 alimentos que eu vou falar aqui agora. Alimento número 1, o açúcar branco refinado. Eu falo mal que é danado desse açúcar, né? Mas é verdade, tem que falar mal mesmo. Gente, o açúcar branco refinado é responsável por várias doenças, por vários problemas de saúde. O açúcar não é uma coisa normal, não é natural, ele foi fabricado numa indústria. Eles pegam o açúcar mascavo, que vem da cana-de-açúcar, pode vir da beterraba também, como é nos Estados Unidos mais comum, e pegam aquele açúcar cru, bruto, cheio de vitaminas, o açúcar mascavo é cheio de vitaminas, cheio de minerais, tem muito ferro, zinco, cobre, e retiram tudo que tem nele e deixam somente a sacarose, que é uma molécula de carboidrato com glicose e frutose juntas. Uma molécula de glicose junto com uma molécula de frutose formam uma molécula de sacarose. Então, é somente açúcar puro, ou seja, caloria vazia. Tem muita energia, mas não tem nenhum nutriente para o teu corpo ficar mais feliz. Então, além disso, essa glicose e essa frutose sofrem alterações por conta desse processo industrial,
que fazem com que elas se tornem tóxicas. Então elas não vão agir da mesma forma, por exemplo, como a glicose e a frutose de uma fruta. É completamente diferente. Elas vão perturbar o metabolismo dos carboidratos. Elas vão dar picos de insulina. Elas vão provocar vários problemas e elas agridem o tecido. Lembra que eu falei sobre toxinas. Toxinas são substâncias químicas que agridem as células. O açúcar branco, ele agride os tecidos. Ele é uma substância oxidante. Faz uma experiência. Se você tiver com afta na boca ou qualquer outra ferida, coloca açúcar em cima para você ver. Se o teu dente estiver com uma sensibilidade, coloca açúcar em cima. Se o dente estiver com uma cárie, por exemplo, você vai ver o quanto o açúcar é agressivo. Você coloca e você vai sentir a dor na hora, porque o açúcar agride o tecido. E se ele já estiver ferido, você vai perceber essa agressão mais facilmente, porque os nervos estão mais sensíveis naquele momento ali. Então o açúcar ele sai destruindo o teu corpo. A partir do momento que ele entra, por todo lugar que ele passa, ele sai provocando destruição, a começar pelo fígado. O açúcar é uma das causas fundamentais da esteatose hepática. Então, inflama tudo por dentro. O açúcar é um alimento pró-inflamatório. O segundo alimento que você deve correr dele, sem dúvida alguma, é a gordura vegetal hidrogenada. O que danado é isso, doutor Marco? Gordura vegetal hidrogenada é uma gordura que não existe na natureza. Também foi fabricada pelo ser humano. É a famosa gordura trans. A gordura trans é uma gordura vegetal, que tem origem vegetal. Ele pega uma gordura de algum vegetal qualquer, pode ser soja, pode ser a gordura do girassol, pode ser a gordura de qualquer planta. Vai pegar essa gordura e vai transformá-la no processo industrial. Eles fazem um refino da gordura, depois eles começam a colocar hidrogênio nela, por isso que é a gordura vegetal hidrogenada. Então eles colocam moléculas de hidrogênio, e com isso a gordura que tinha uma conformação geométrica em sua molécula cis, isso aí é um assunto de química, né? Cis, passa a ter uma conformação trans, ou seja, há uma modificação na molécula, e com isso há uma modificação também na ação dessa molécula sobre os tecidos. Ela passa a ser tóxica, ela agride os tecidos. A gordura trans, o nome é esse, gordura trans, é qualquer que seja a gordura vegetal hidrogenada. Os piores exemplos são as margarinas. A margarina é o pior tipo, porque ela foi muito hidrogenada, recebeu muito hidrogênio, ela é muito trans. E a margarina, ela sofre um processo de aquecimento e resfriamento para poder ficar com aquela consistência pastosa. E eles colocam muito aditivo químico nela. Então você tem, ao mesmo tempo, uma gordura vegetal hidrogenada do pior tipo e, além disso, muita química também envolvida no meio. Então faz muito mal à saúde. A margarina e o óleo refinado, esse óleo que você compra no supermercado, devem ser evitados. Corra disso. As gorduras boas são a gordura da manteiga ghee, do azeite de oliva extra virgem, isso sim é gordura boa. A gordura do óleo de coco, tudo isso você pode usar em casa. São as boas gorduras. Agora você deve evitar as más gorduras. Essa gordura trans, ela é muito nociva. Ela ataca os tecidos, ela entra, por onde ela entra, ela sai destruindo. Assim como o açúcar também. E aí você vai inflamar. Ela é o elemento mais pró-inflamatório que tem no corpo da gente. Além de ser uma gordura que por si só já é tóxica, ela é muito rica em ômega 6. Então você vai ter muito ômega 6 e pouco ômega 3. E com isso o teu corpo vai ter muito mais facilidade em inflamar também. Porque o ômega 6 é uma gordura inflamatória. Além de agredir o tecido, vai provocar reações inflamatórias muito intensas. Mais do que o normal, que não é legal. Então você vai ficar todo inflamado por dentro se você basear a tua dieta em gorduras trans. Margarinas e quando você consome a batata frita. Ou seja, quando você esquenta essa gordura trans, ela fica ainda mais nociva, ela fica ainda mais tóxica. Então, batata frita, por exemplo, principalmente se você compra na rua, você tem aquele óleo que já foi usado várias vezes. Gente, corre disso aí. Isso é veneno. Vai entrar no teu intestino, já vai começando a destruir a mucosa do próprio intestino, que fica todo inflamado. Então você vai ficar todo inflamado por dentro. Portanto, é o segundo alimento que você deve evitar, porque é um alimento inflamatório, que inflama você por dentro, o óleo refinado e a margarina. E aí favorece os AVCs, infarto do miocárdio, doenças degenerativas como a diabetes, o próprio câncer. Tudo isso é favorecido pelas margarinas e óleos refinados. Então corra disso aí, principalmente frito, viu? O terceiro alimento que inflama você por dentro, você deve correr dele, é o glúten. Gente, glúten é um alimento extremamente inflamatório. Então, tudo que tem glúten, pão, macarrão, vai inflamar você por dentro. Principalmente a partir do intestino.
é onde começa a ficar inflamado. O glúten é um grande responsável pelas síndromes de intestino irritável, as síndromes de intestino inflamado cronicamente. A inflamação crônica do intestino é provocada em grande parte pelo consumo desenfreado de glúten. Isso tem vários motivos, eu não vou explicar aqui em detalhes, vou fazer vídeo aula sobre o glúten. O glúten é a proteína que existe no trigo. E o que acontece é que hoje em dia todo o trigo que a gente encontra é um trigo geneticamente modificado, que teve uma quantidade muito maior desta proteína, do glúten. E muita gente tem sensibilidade ao glúten. Alguns têm mais, outros têm menos, mas a maioria do povo tem, da população mundial tem. O ser humano é incapaz de digerir bem o glúten. Então essa proteína não é digerida, ela segue inteira e ela é um agente agressor, ela é uma toxina. Ela é tanto uma neurotoxina quanto uma excitotoxina. O que quer dizer isso? Neurotoxina porque ataca o sistema nervoso central, dando euforia a você, liberando dopamina e fazendo você se sentir muito bem. Então dá aquele barato, tá? É uma droga. E age também sobre o pâncreas, estimulando a produção de insulina. Dá picos absurdos de insulina, prejudicando o emagrecimento e favorecendo você ficar gordo. Então, quanto mais insulina você tem, mais facilmente você engorda, porque a insulina é um hormônio que engorda as pessoas. A insulina é um hormônio que manda o teu corpo guardar gordura. E o glúten provoca pico de insulina, inflama o teu pâncreas, inflama o teu intestino, inflama o teu fígado, inflama você por dentro. Porque ele agride. Eu já expliquei desde o começo desse vídeo que tudo aquilo que agride você, inflama você por dentro. Porque o corpo reage à agressão para consertar os tecidos. Então, o glúten é neurotoxina e excitotoxina, porque excita o pâncreas para ele produzir muita insulina e excita também as outras células do corpo, fazendo com que tudo fique hiperexcitado e inflamado. Então, o ideal é correr do glúten, cair fora dele. Eu recentemente fiz a bobagem de comer glúten lá, eu viajei para a Europa, para a França, e para a Alemanha, e comi glúten lá, estava viajando, coisa e tal, falaram para mim que não tinha nada demais, e eu fui cair nessa de comer um croissantzinho e me dei muito mal. Muito mal. Vou inclusive fazer um vídeo sobre isso, aguarde, que eu vou explicar o que foi que aconteceu, tá? Eu comprovei na prática que realmente o glúten faz muito mal. Então são 3 alimentos que inflamam você por dentro. Número 1, o açúcar branco refinado. Número 2, a gordura trans. Número 3, o glúten. Corra disso aí, gente, para você ter muito mais saúde. É isso que eu tinha para passar para vocês. Fico muito feliz em poder compartilhar tudo isso com você que está me escutando agora. Agradeço pela tua audiência. E agora, nesse momento, peço que se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook, no teu grupo de amigos do WhatsApp, para poder ajudar o canal a crescer. Além disso, clica no inscrever-se, clica também no sininho para você receber as notificações dos vídeos novos assim que eu fizer no canal, tá bom? E peço agora ao Papai do Céu que abençoe você com muita saúde. Até o próximo vídeo.